Estamos de volta com Revista da Cidade e agora a gente vai lá para a Avenida Paulista, porque Camila Galetti está esperando pela gente. Como a gente falou antes do intervalo, né? Muitas ações vão acontecer na cidade de São Paulo. E uma dessas é bem aqui, ó, em frente ao nosso prédio da Fundação Casper Libero, na Avenida Paulista, número 900, com testagem e tudo mais. Vou deixar a Camila contar mais para vocês. Camila Galetti, bom dia, minha querida. Olá, Regiane, muito bom dia a todos, bom dia, Leão. Eu estou aqui, olha, bem na entrada do prédio da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, que é a Avenida Paulista 900, onde está acontecendo essa campanha aqui. Então é muito importante para que toda a população saiba que você pode vir até aqui e fazer o teste gratuitamente. Gente, é muito simples para você participar. Você chegou, vai ser cadastrado, inclusive você não precisa dar o seu documento se você não quiser, ok? Mas você passa pela triagem, depois da triagem você vai passar para a tenda onde é feita a testagem. Como é que é feita essa testagem? Sabe aquele furinho bem tranquilinho no dedinho? Tira uma gotinha de sangue, em cerca de 20 minutinhos mais ou menos você tem o resultado. Mas o resultado é entregue para você na tenda de aconselhamento, que é a terceira tenda, certo? Nessa tenda de aconselhamento, o resultado dando positivo, você vai ser encaminhado para uma unidade de tratamento. Deu negativo, eles vão instruir pela prevenção do HIV. Então é muito importante essa participação da população, porque aqui, além de fazer o teste, você tem toda a informação necessária. Lembrando que está acontecendo já neste momento, aliás, começou às 10 da manhã, aqui na Avenida Paulista 900, vai até às 16 horas, até às 4 horas da tarde, somente hoje, tá? Dois detalhes que eu achei muito interessante, porque além do teste que você vai fazer aqui, você também tem a oportunidade de pegar gratuitamente essa caixinha que é o autoteste. Cada pessoa pode retirar até 5 caixinhas que você pode levar para casa. Você pode fazer esse teste posteriormente ou até mesmo entregar para um amigo ou alguém da família. Fora essa caixinha que você retira gratuitamente aqui, também tem os preservativos internos e externos. Gratuitamente você pode retirar. Ah, Camila, mas eu não consigo ir hoje, infelizmente não vou conseguir. Eles continuam com essa ação ou também você pode procurar uma unidade de saúde mais próxima aí da sua casa e realizar o teste. Eu vou passar também o Instagram deles aqui, porque lá tem mais informações de outras datas desse evento que está acontecendo aqui, que é @IST-AIDS-SP. IST-AIDS-SP. É simples assim, aliás, o resultado aqui é sigiloso, apenas a pessoa que está fazendo o teste vai receber o resultado, então é tudo feito de uma forma tranquila e a gente pode até, Thomas, andar um pouquinho aqui, olha, e mostrar que está tranquilo, tá? Claro que a gente não vai expor as pessoas, não vai mostrar as pessoas, mas está bem tranquilo, estou vendo daqui, você pode vir rapidinho, você realiza o seu teste até às 4 horas hoje, aqui na entrada da TV Gazeta, que é a Fundação Casper Libero, Avenida Paulista 900, estão todos convidados num dia muito importante, que é o dia de luta contra a AIDS. É com você, Regiane. Muito obrigada, Camila Galetti, querida, um beijo, viu? Muito bom, muita informação importante que a Camila passou pra gente agora. Valeu, e aí, Rô, obrigada. Como eu já falei, valeu, Rô. Valeu sempre, Rô, maravilhosa. E aí, gente, ao longo da programação aqui da TV Gazeta, não só aqui no Revista, mas também no Você Bonita e no Mulheres, teremos tantas outras informações a respeito dessas campanhas, a respeito da realidade da doença hoje no Brasil, inclusive sobre isso a gente fala no programa logo mais, tá bom? Vai estar com a gente a doutora Tatiane Pavan, que é médica da Coordenadoria de IST-AIDS da cidade de São Paulo, e ela vai falar justamente sobre esses números, né? Que bom que as campanhas estão dando certo, a gente tem visto os números caindo, não só nas contaminações, mas também no aparecimento da doença, na manifestação da doença. Então, a gente tem sim o que comemorar, né? Até porque com a história da Covid, parece que tinha ficado meio esquecida a questão não da AIDS, podemos né? esquecer jamais, é né? importantíssimo a gente Tudo que a gente já sobre conhece isso, sobre né? prevenção e tudo mais, né? Tá. Os novos medicamentos. Agora vamos falar sobre um assunto super importante. Seja bem-vinda, querida. Doutora Tatiane Pavan está com a gente hoje. Ela é médica da Coordenadoria de IST-AIDS da cidade de São Paulo e está aqui justamente para fazer, digamos que oficialmente, né, a abertura aí do Dezembro Vermelho. Estamos aqui para não esquecer que é um mês super importante para a conscientização da prevenção dessa doença. Mas esse ano especialmente a gente tem aí um dado inédito também para celebrar a respeito dessas campanhas que estão surtindo efeito, né, doutora? E a gente tem visto
visto os números, graças a Deus, diminuindo. A que se deve isso, na sua opinião? Graças a Deus, então, é o 5º ano consecutivo que diminuem os números de novas infecções por HIV. Que maravilha, né? Isso se deve a essa questão que a gente tem de muitas ações de prevenção, principalmente, tratamento precoce, início de profilaxia para exposição à PrEP, né? A expansão da PEP. Então, são muitas ações que vêm ocorrendo e que agora estão refletindo nos dados, né? E a gente percebe uma queda expressiva, inclusive, não é pequena, É uma né? queda bem importante, assim, dos últimos 5 anos foram 38%, né, de queda de novos casos de HIV no município de São Paulo. Agora, a gente percebe que na televisão diminuiu muito do tempo lá que começou a campanha 42 anos atrás, né, para hoje. Agora, são ações... Você diz a exposição das campanhas na televisão? A exposição das campanhas diminuiu muito, evidentemente. Até porque os casos... Aqui na Gazeta a gente dá bastante espaço, né? Tanto que a gente faz ações especiais, né? Agora, são ações locais, assim, que estão funcionando agora, é isso? Então, nós fazemos no município todo, né, as ações. Nós temos 27 unidades especializadas em atendimento de ST/AIDS. Todos os serviços do município são capacitados para fazer testes de HIV e outras ISTs, né? Então, acho que a gente expandiu muito essa oferta, né? Então, a gente acaba não tendo muito local, acho que acaba sendo, por isso que mudou um pouquinho esse perfil, foco, né? Pela expansão do acesso. Maravilhoso. Tá. Agora, vamos explicar, eu acho que é sempre importante, né? A gente fala da diferença entre HIV e AIDS, né? Quando a gente fala em infecções de HIV, é diferente de dizer que a pessoa tem AIDS, né, doutora? Isso, são duas coisas diferentes, né? Você tem a infecção pelo vírus do HIV e a AIDS é quando você adoece pelo vírus, né? Como a gente sabe, o vírus prejudica a nossa imunidade, né? Então, quando você tem uma imunidade muito baixa, a ponto de você poder ter outras infecções oportunistas, quer dizer que você tem AIDS, né? E quando você tem uma infecção pelo HIV, você é uma pessoa vivendo com HIV, você não está doente pelo HIV. Tá. Essa é a diferença. Né? E hoje, com os tratamentos, mudou muito, né? A gente tem muitas drogas potentes, a gente tem uma medicação muito boa. Então, com isso, você evita que as pessoas adoeçam pelo vírus. Antigamente a gente falava que tinha os coquetéis, hoje ainda é assim? Hoje são 2 comprimidos por dia, todos os dias, né? O tratamento inicial. E antigamente também a gente esperava a pessoa adoecer, os protocolos, né, faziam isso. A gente esperava as pessoas adoecerem para poder entrar com a medicação. Então as pessoas acabavam morrendo mais por isso. Hoje em dia a gente faz o diagnóstico e já entra no mesmo dia com a medicação. Então, evita que a pessoa adoeça pelo vírus. Entendi. Né? E isso tem que ser a vida toda. É uma questão crônica. A vida toda. Ainda não temos cura, ainda não temos vacina, mas imagino que as pesquisas ainda não pararam de forma alguma. Não pararam de forma alguma. A gente tem coisas muito positivas com isso, né? O tratamento precoce diminui muito a quantidade de vírus dentro do organismo das pessoas, né? O que a gente fala? Diminui tanto que ele fica indetectável, né? Pelo exame, pelo exame de carga viral. E aí você tendo um vírus indetectável, né? Ele é igual a intransmissível. A gente tem que pensar nisso. Se uma pessoa mantém essa carga viral indetectável por mais de 6 meses, a gente tem que pensar que muitos estudos indicam que ela não transmite mais por via sexual, por exemplo, né? O que então pode ser que ela não muito, consiga mais contaminar ninguém. Aí ela não contamina mais ninguém. E mas ela continua com a medicação. Continua com a medicação. Mesmo estando indetectável, não pode parar. Continua com a medicação como se fosse pressão alta, diabetes, é a mesma coisa, uma doença crônica. Sim. Né? Agora, se falava muito, né, de que os jovens, como não sofreram aquele horror que foi nos anos 80 e tal, não estavam mais usando camisinha. Ainda tem essa coisa, estão usando camisinha, e é isso que ajudou a diminuir. Hoje nós temos uma mandala de prevenção. Antigamente a gente só tinha a camisinha, né? Hoje em dia a gente tem outros tipos de prevenção para o HIV, né? A gente tem a PrEP, que é uma medicação pré-exposição, você toma todos os dias para evitar a infecção pelo vírus. Você tem a PEP, caso ocorra alguma exposição de risco, você tem até 72 horas para tomar, só procurar um dos nossos serviços. Né? E você tem, entre outras, né, até o fato de você se testar regularmente, você começa a ver mais, olhar mais para isso, então você tem outros tipos de prevenção. Mas ainda a infecção pelo vírus está concentrada na população jovem.
ainda de 20 a 24 anos é onde a gente mais tem casos novos de infecção por HIV. Tá. Ou seja, Eles não levam tão a sério, vale usar né? camisinha, né, garotada? Claro. Ainda vale, com certeza. Sempre. Com certeza. Porque, até porque não pode, justamente por comemorar números, né? Números mais baixos, eles banalizarem essa situação e achar que realmente não é mais um risco. Até porque não existe só a AIDS, existem as outras ISTs também, né? Exatamente. A PEP e a PrEP, ela evita ou ela diminui, né, a infecção, a chance de risco do HIV, mas as outras ISTs não. E lembrar que é uma combinação combinada, uma prevenção combinada. Não é para abandonar nenhum outro tipo, né, Claro. de teste, de prevenção. A camisinha sempre. Mas a camisinha evita todas. Todas né? as outras Infecções, ISTs, né? exatamente. E não precisa ficar lançando mão de medicações, que eu imagino que até essas profiláticas, elas são medicações que sobrecarregam o organismo de uma certa forma, Sim, né? tem que ter todo um acompanhamento, né, em relação a isso, com certeza. Agora vamos falar dessas ações, né? Como a Sim. gente falou aqui, né? Mostramos no começo do programa. Aqui está tendo bem no prédio da TV Gazeta, mesmo na entrada do prédio da Fundação Casper Libero. Paulista 900. Paulista 900, exatamente. Você consegue fazer o teste, você consegue já fazer o aconselhamento, o resultado sai em 20 minutos, é muito rápido, mas você também tem a opção de levar o kit e poder fazer na sua casa e depois, através da telemedicina, conversar sobre esse resultado, né? Inclusive, eu queria que você mostrasse, você está com um testezinho aí para mostrar pra gente, doutora? Aqui. Eu tenho um autoteste, né, de HIV, que é um teste que a gente faz em casa, né? Então a pessoa passa numa das nossas unidades, leva para casa. Você encontra em farmácias? Encontra em farmácia também, né? No SUS gratuito, de forma gratuita, né? E o legal é que esse autoteste não é sangue. Muitas pessoas têm medo de fazer com a gotinha de sangue, né? Que tem medo de doer, né? E esse autoteste, ele é feito com saliva, tá? Parecido com o teste de Covid. Exatamente, bem parecido com o teste de Covid. Tanto teste em casa nos últimos tempos. A diferença eu já estava enfermeira. Isso, bem isso. A diferença é que esse é saliva, né? E não no nariz. Tá. né? Então a gente tem aqui um suave, né? Que você coloca aqui na gengiva, né? Então Entre o lábio e a gengiva, é isso? Entre o lábio e o dente. Entre o lábio e o dente, isso, tá. Na mucosa jugal. E aí você faz movimentos 10 vezes, ida e volta, conta 10. 10 vezes. E na de baixo também, são 10 idas e voltas, né? Ah, tá. Aí depois disso, aqui dentro, isso aqui vem dentro do teste, é um reagente, né? Você faz um movimento para homogeneizar a solução, tá? Aí você vai pegar esse suave, colocar aqui dentro, né? E fazer um movimento para cima e para baixo, encostando No fundo. na parede do tubo. Tá. Para poder tirar aquela saliva, né? Então você faz o movimento por mais ou menos 30, 40 segundos aqui dentro. Uma dúvida, Tá. tem que ser imediato. Passou Imediato. na saliva, Passou, já coloca ali. Imediato. Sim, boa. Passou e já coloca aqui. Fez o movimento, né? Aí você pode deixar isso aqui descartar. Dentro desse outro pacotinho vem uma fita reagente, né? Que você coloca aqui dentro do tubo, né? Deixa, aqui também tem um suporte, vem um suporte para você poder colocar, né? Um furinho na própria caixa. Com um furinho né? na própria caixa. Deixa aqui 15 minutinhos e você tem o resultado. Tá. Se eu resultado tiver é escovado os como? dentes, comido alguma coisa, bebido alguma coisa, interfere no resultado? Interfere, a gente pede 30 minutos. Não 30 pode minutos sem fumar, comer nada. nem comer, nem escovar os dentes, passar enxaguante bucal por pelo Enxaguante menos bucal. 30 minutos antes Tá. de fazer. E como é o resultado? Fica vermelhinho que nem o da Covid? O resultado é parecido com o da Covid, né? Não sei se dá para ver aqui. Você tem dois tracinhos sendo positivo, um tracinho só negativo. Qual que é a questão? A gente tem que lembrar que o positivo não necessariamente é positivo mesmo. A gente precisa confirmar. Ele tem uma margem de erro. Tem uma margem de erro, nada é 100%, Claro. né? Então a gente precisa de confirmatório, então procurar umas das unidades, algum médico Aí para sim poder fazer o ver. exame de sangue mesmo, E né? aí faz o exame de sangue Tá. mesmo, né? E o negativo tem uma coisa muito importante que a gente tem que pensar aqui, que é a janela imunológica. O que é isso? O nosso corpo entra em contato com o vírus e ele demora mais ou menos 20 a 30 dias para poder produzir anticorpo
contra o vírus. Então, esse teste, ele pesquisa anticorpo. Não adianta se você tiver uma exposição hoje e fazer o teste amanhã. Vai, negativo não quer dizer que seja. Entendi. Né? Então, o negativo é isso, ele vai te dar uma visão de 30 dias atrás. Até 30 dias atrás você não pegou, né, o vírus. Então, como os outros autotestes, tanto de gravidez quanto de Covid, se deu negativo, você deve desconfiar mais do que do positivo, né? E refazer depois de um tempo. Isso, depende. Aí você tem que ter ideia de quanto tempo você se expôs, né? Assim, eu tive uma exposição hoje de risco, não tive mais. Se você achou que está, você tem 30 dias de desespero até. 30 dias de dúvida. Mais ou menos isso. Hoje os testes estão muito bons, né? Às vezes até antes disso a gente consegue detectar. Mais uma média de 20 a 30 dias. Então, é porque que eu falo isso? Às vezes a pessoa dá negativo e ela fala, eu não tô com o vírus, tô tranquila. E não necessariamente. Então na dúvida, se expôs, é melhor procurar PEP, nesse caso. É melhor realmente com uma dúvida muito forte em cima disso. Exatamente. O tratamento ideal seria o PEP. E não ficar esperando os 30 dias, né? Tem até 72 horas para iniciar a PEP, em qualquer um dos serviços de emergência do município ou as unidades de AIDS. Tá. A gente falou de outras DSTs também, né? Vamos falar um pouquinho mais também sobre a sífilis, que é uma realidade. A gente tem um selo bronze de boas práticas no controle de sífilis congênita. O que significa isso, doutora? O Ministério da Saúde certificou, né, o município de São Paulo, ele propôs para os municípios que tivessem alguns indicadores bons em relação ao combate a essas doenças, né? Em 2019, recebemos uma certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV, que é aquela de mãe para filho. Então, no município de São Paulo, nós conseguimos eliminar essa transmissão. Ai, que bom. Né? E agora a gente está trabalhando com a sífilis. Só que assim, a sífilis é um pouquinho mais complicada até de lidar, né, com essas situações. Então, o Ministério acabou estratificando em selos, né, de boas práticas, o bronze, o prata e o ouro. E o município de São Paulo, nesse momento, agora, semana que vem, nós vamos até Brasília ganhar, né, pegar o certificado. Nós ganhamos a categoria bronze. Ah, que bom, que ótimo, né? Bom, vamos falar então rapidinho sobre o teleatendimento, porque eu acho que também é um diferencial da cidade de São Paulo, que vale a pena, porque é um suporte, é um apoio para aquela pessoa que precisa de uma consulta. Isso agiliza muito a chegada da informação até o paciente, né? Isso. O teleatendimento é uma questão pioneira no município, né? A gente tem uma unidade itinerante em que ela vai passando, né, pelos bairros de São Paulo, com atendimento de ST. É uma unidade em que faz todo atendimento como se fosse um CTA, né, testagem e tratamento para ISTs. E aí, nesse serviço, a gente já tem o teleatendimento, né? Por quê? Porque a gente consegue expandir e consegue dar mais acessibilidade para as pessoas que estão mais afastadas dos serviços de saúde. Então, o serviço vai nas regiões mais afastadas, faz testagem, faz tratamento. Muitas das vezes essa pessoa precisa de um novo atendimento, só que o ônibus já está em outro lugar. E aí a gente faz um teleatendimento para ver como está essa pessoa, se ela está tomando a PrEP, se ela fez o tratamento correto, como que funciona, né? Então é uma acessibilidade, se a pessoa não precisa ir até um outro serviço. O próprio serviço entra em contato com ela via telemedicina. Ah, muito Esse bom. é um serviço do SUS, vamos dizer. Serviço do SUS. É uma das nossas 27 unidades. Esse é um serviço itinerante. A nossa única unidade itinerante, que é pioneira no país todo. Bom, além da Avenida Paulista, temos outros pontos de testagem em São Paulo hoje? Tem alguns pontos em algumas unidades, nos bairros, né? Em todas as regiões do município. E aí dá para você se informar através do prefeitura.sp.gov.br/IST-AIDS. Imagino que lá a gente tem todas as informações também a respeito da campanha do Dezembro Vermelho, prefeitura.sp.gov.br/IST-AIDS. E também você pode seguir através das redes sociais, né? Tem bastante informação por lá também atualizada, @IST-AIDS-SP, @IST-AIDS-SP. Lembrando que aqui na Avenida Paulista 900, até as 4 horas da tarde, você deve vir para cá, fazer sua testagem, receber o aconselhamento, já pegar o resultado, né, Leãozinho? Então, eu quero agradecer a doutora Tatiane Pavan, que é médica da Coordenadoria de IST-AIDS da cidade de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no Revista. Obrigada a vocês pelo convite. Eu queria dizer camisinha já. Sempre. Camisinha e dignidade já. Beijo, querido. Beijo, a gente volta já. Beijo, lindona. Até a próxima.